Olá, querido irmão, a graça, junto com a paz de Cristo, esteja sobre você. Como prometi nos meus status, falaremos hoje sobre relacionamentos. Jesus derramou uma unção sobre a minha vida para comentar sobre esse assunto e eu quero dividir com você o meu aprendizado. Mas eu quero fazer isso debaixo de uma unção. Como nós aprendemos na Igreja Videira, o que é unção? Perguntou um discípulo ao seu mestre. E o seu mestre diz: está vendo aquele pássaro em cima do fio? Isso não é unção. Está vendo aquela vaca no pasto? Isso não é unção. Então ele perguntou: o que é unção, mestre? E ele diz: unção é você ver a vaca em cima do fio. A unção nos habilita a fazer coisas que seriam impossíveis para nós. Eu não faço isso na base da minha força, mas na base da unção. Quem poderia falar das coisas do eterno se não fosse ungido pelo Senhor para fazer isso? Então eu espero que você possa receber clareza hoje, se você está procurando discernimento para decidir qual a mulher casar, qual o homem escolher. Porque a palavra de Deus, ela simplesmente, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair ainda amanhã. Sairá amanhã, né? Então, tudo que você precisa como cristão, a Bíblia já possui. Mesmo que sejam coisas novas do dia de hoje, ela traz princípios que são eternos e valem tanto para o passado como para o hoje. Oremos junto comigo. Senhor meu Pai, traz sobre mim a unção, abra o coração de quem está me ouvindo, repreenda a Satanás que como ave do céu ele vem para roubar a semente, que o Senhor em nome de Jesus faça prosperar essa semente, essa verdade, e que ela produza fruto e resultado para o qual ela é enviada, em nome de Jesus. Amém. Bem, Gênesis 24, se você quiser acompanhar, acompanhe na sua Bíblia. Eu lerei a história de quando Abraão encomendou seu servo para achar uma esposa para o seu filho. E adivinha qual era a idade de Isaac? Os historiadores concordam que ele tinha 40 anos. Aí eu te faço uma pergunta: se Isaac casou com 40 anos, por que você tem que casar com 18? Me dê a resposta. Por quê? Na verdade, você não tem, né? Então, por que você se permite ficar pressionado para casar cedo? Qual seria a necessidade? Existe alguma? Então, meu querido, há uma provisão de Deus para que você não erre no seu casamento, mas não só isso, que você também não seja precipitado. Ainda que você encontre a mulher certa, talvez não é a hora, né? Então, você não tem que casar com uns 20, 25, 30. Você tem que casar na hora de Deus. A não ser que você seja incrédulo. Se você seja um crente que não crê. Por quê? Abraão teve filho com 100 anos. Com 100 anos ele teve seu filho Isaac. Então, nós não precisamos de ser antecipados nas coisas, não precisamos de ser precoces, nem imediatistas. Na hora certa acontece. Bem, leiamos o texto. Abraão já era velho de idade, bem avançada. Por que você acha que a Bíblia diz esse texto? A Bíblia diz esse texto por causa do seguinte, essa frase por causa do seguinte, para justificar o que vem depois. Se Abraão já era muito velho, você acha que um velho dessa idade, por volta de 140 anos aqui, ele conseguiria fazer uma viagem de cavalo ou de pé de 20, 30, 40 quilômetros, 50, 100, 200 quilômetros, 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros? Então, isso justifica o seguinte, que por ele ser tão velho, ele mesmo não foi. Mas ele mandou alguém de confiança. Então veja bem, ele já era avançado de idade. E o Senhor em tudo o abençoara.
O Senhor em tudo tinha abençoado Abraão. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, o governante, que era o responsável por tudo quanto tinha. Servo aqui é um eufemismo. Esse homem aqui, ele era um escravo. Os judeus, nesse período, na verdade eles não eram judeus, né? A partir de Abraão que o povo hebreu veio existir. Mas nessa época da antiguidade existiam ainda os escravos, a escravatura, os regimentos da escravidão. Existia nessa época um código de conduta geral que seria como se fosse uma constituição, chamado de Código de Hammurabi. E era permitido se ter escravos. E Abraão tinha alguns escravos e um deles era Eliezer. Só que não é exatamente igual à escravidão que os negros africanos sofreram aqui nos tempos contemporâneos. Porque, apesar de serem escravos, existiam certas legislações que favoreciam um certo direito e dever, incluindo a ideia do escravo ser bem tratado, né? Hoje, quando a gente ouve falar do movimento africanista esquerdista, ele sempre critica a escravidão como uma coisa malévola, maléfica, mas nem sempre. Então, por exemplo, biblicamente você tem o escravo de orelha furada, que era um escravo que ele gostava tanto do seu senhor, ele era tão bem tratado que quando chegava a época de encerrar o tempo de escravidão, ele decidia ficar. Quando ele decidia ficar com o seu senhor, furavam-lhe a orelha para dizer, esse homem era escravo, mas agora ele decidiu livremente, porque agora ele é livre, servir a nossa família. Nós com Cristo somos como escravos de orelha furada. Por quê? Porque Jesus nos libertou do nosso antigo patrão, Satanás, e ele nos deixou livre. Mas nós amamos tanto o Senhor que decidimos não vivermos livres, mas nos tornarmos escravos dele. Então Eliezer, ele era o que de Abraão? Escravo. Só que ele era o mais antigo, o que tinha mais responsabilidades e o que era mais solicitado, o que era mais confiável. Ponha debaixo da minha coxa a sua mão e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo. Bem, esse juramento aqui, ele pegava assim na coxa, próximo do órgão genital do homem, para fazer um juramento. Era um código, né, de juramento que existia na época, mas principalmente simbolizando também a progenitura de Abraão, os seus descendentes. Olha, ele queria dizer, jura que você não vai atrapalhar minha descendência, misturando ela com a dos cananeus, e que você vai na minha parentela buscar uma família. Versículo 4, mas irá na minha terra e buscará entre meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então veja bem, por que Abraão não queria buscar uma mulher para o seu filho no meio dos cananeus, mas sim no meio da sua parentela? Isso é uma tipologia bíblica. Jesus nos ensinou sobre tipologia, quando ele disse que ele seria semelhante à serpente levantada no deserto. Uma vez se levantaram uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse nessa serpente não fosse morto por veneno de cobra. E ele diz que ele era essa serpente, que aquele que olhar o veneno da cobra, que é o diabo, não é poderoso mais para o levar para o inferno. E isso daqui também é tipologia. Por quê? Abraão, quando ele vem e diz, não, você não vai escolher entre os cananeus, mas sim entre os meus parentes, o que ele quer dizer com isso? Que nós, como cristãos, não nos relacionamos com mulheres de fora, ou
ou vice-versa, as mulheres cristãs não se envolvem com os homens do mundo. Então, nós somos como parentes espirituais. Somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, e os nossos irmãos, que somos nós uns dos outros, casam-se entre si. Então, Abraão queria que fosse uma mulher da parentela dele. Assim como nós também temos que arrumar uma esposa dentro da nossa parentela espiritual. Aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Eles são nossos irmãos. E ali a gente arruma uma esposa. Então, não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre o demônio e Deus, entre aquilo que é de Cristo e aquilo que é dos ídolos. Portanto, você não deve procurar e aceitar na sua vida um homem ou uma mulher que não seja de Cristo. Mas, apesar disso, o que acontece? Às vezes, nós vemos um jovem ou uma jovem querer fazer namoro evangelístico. Ele diz, não, ela não é tão ruim assim. Ou ele diz, nossa, ela... Não, ou ela diz, ele não é tão ruim assim. Eu vou me envolver com ele, e como eu sou muito cristão, eu vou trazer ele para a igreja. Ele não vai me contaminar, ele não vai me corromper. Eu que vou trazer ele para a igreja, ao invés de eu ir para o mundo. Aí o que acontece? Ele começa a se corromper, e ao invés dele trazer ela para a igreja, ele que vai para o mundo. Só que ninguém percebe. Por quê? Porque o diabo é astuto. Então isso acontece sem você perceber. Quando você vai se dar conta, você já não é mais o mesmo em Cristo. Você já não serve a Deus da mesma maneira. Você já não tem o Senhor dentro do seu coração como você tinha antes, né? Então, você só pode buscar esposa e marido dentro da sua parentela. Fora da sua parentela, não. E quem é sua parentela? Os seus irmãos em Cristo. Então não procure homem e mulher no mundo, porque senão, na hora certa, ele vai contaminar seu coração. Ela vai contaminar seu coração. E seu coração, que antes ele era devoto ao Senhor de uma maneira específica, não será mais. Você será um cristão frio. Até chegar ao ponto que nem cristão mais você é. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Olha só. Sabe por que esse servo fez essa pergunta? Pensa você. Você está aqui com sua filha na sua casa, sua filha ali com 20, 30 anos, e do nada, de uma hora para outra, chega uma pessoa dizendo, eu vim buscar sua filha para casar com um homem que mora em outro lugar, em outra cidade, em outro país, e ela tem que ir agora comigo. Você liberaria sua filha assim tão facilmente? Então, esse servo ele já estava pensando, mas que loucura, eu vou ir para outro lugar, encontrar uma esposa e convidar ela a vir morar aqui para se casar com o filho dele, mas e se ela não quiser vir? Às vezes, nós queremos nos casar, mas não queremos confiar em Deus. Eu já ouvi várias vezes pessoas ímpias, sujas, que vivem no pecado, dizendo assim, ó, ah, você é crente? Eu ouvi dizer que os crentes, eles se casam sem ter relação sexual. Isso é verdade? Aí você diz, sim. Aí eles dizem assim, mas como é que você casa com uma pessoa sem experimentar? Como é que você sabe que ela é boa no sexo? Como é que você sabe que ela será uma pessoa agradável para a relação sexual? Então, sabe qual que é a resposta? Fé, crer, confiar em Deus.
Então, ele tinha que ir buscar a esposa para Isaac sem saber que ela viria com ele. O que que isso simboliza? Simboliza que para encontrar o homem e a mulher de Deus é necessário fé. É necessário você crer naquilo que você não sabe. Então, por um lado, nós conhecemos a pessoa bastante. Mas por outro, não podemos conhecer tudo. Você não deve fornicar antes do casamento. Então, naquilo que não dá para você conhecer, porque é a vontade de Deus, você confia, você crê. Então, é necessário fé para encontrar a mulher correta, a mulher de Cristo e o homem de Cristo, o homem correto. É necessário crer, não experimentar antes para saber se é bom. Se você tem essa ideia de, não, eu tenho que experimentar, eu tenho que morar junto um tempo, eu tenho que me entregar sexualmente, porque senão como é que eu vou saber se ela é ou não é? Se você confia no Senhor e você ora, você não precisa, porque Deus sabe o seu coração e o que você quer, e Ele não te deixaria ser enganado. Se você crê, tem que confiar. Abraão respondeu: cuidado, não deixe que meu filho volte para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me protegeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do seu julgamento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Qual que era a preocupação de Abraão? A preocupação de Abraão em levar o filho dele para lá é do filho dele, que ele tanto protegia, experimentar coisas erradas, longe da presença de Deus. Eu conheço muitos pais, mães, que têm muito receio dos filhos caírem em mãos erradas, em ambientes errados, andarem com pessoas erradas, e isso contaminá-los, né? Isso contaminar eles. Abraão também tinha essa preocupação. Então ele disse, de maneira nenhuma, se ela não quiser ir, voltar com você, você está livre do juramento. Não precisa de arrumar uma esposa para o meu filho. Mas não leve ele para lá. Não leve ele para lá. Não deixe ele andar ali. Se o seu pai é liberal, deixa você fazer o que quiser, sua mãe é liberal, eu te digo uma coisa, seu pai e sua mãe não te amam. Se eles são liberais com você, deixa você estar em qualquer lugar com qualquer pessoa, fazer qualquer coisa. Seu pai pode ter tudo por você, menos amor. Agora, se ele te ama, ou sua mãe, eles observam situações de perigo e proíbem você de fazer. Eles cercam você com a proteção, sabendo que aquilo é danoso. Assim como Abraão estava fazendo com o filho dele. Não é para o meu filho pisar lá. Se for de Deus, ela vai ter que vir para cá. E como nós vimos aqui, quando você vai escolher o homem e a mulher de Deus, o Senhor, ele nos garante o seguinte. O Senhor, ele nos garante o seguinte, que nós teremos o quê? Um anjo que vai adiante de nós. Olha só o que acontece. O anjo, ele vai adiante de nós. Então, veja que Abraão disse, o Senhor vai enviar quem? O seu anjo adiante de nós. E esse anjo vai na frente para que você traga uma mulher para o meu filho. Você já ouviu falar da história do Cupido? Os gregos contam, né, que existe um anjinho que tem uma flecha e ele estica essa flecha e taca, atinge uma pessoa e atinge outra e eles se apaixonam e casam. Só que é lógico, isso é do mundo, né? A versão cristã não tem a flecha, mas Deus providencia sim
interferência divina para que você escolha a mulher certa. Você sabe por quê que eu digo isso? Eu já ouvi vários tipos de heresia, e uma delas é de que Deus não se mete em relacionamentos. Você vai ouvir por aí pessoas dizendo assim, ó, relacionamento? O quê? Não, Deus não quer saber disso, não. E ainda usam um seguinte argumento. Deus, a última vez que ele se envolveu em relacionamento, deu tudo errado, porque ele escolheu uma mulher para Adão, e Adão ainda culpou ele no final por ele ter escolhido a mulher que era para Abraão, né? Ou Abraão não, Adão. Então, dizem que Deus agora não se mete mais em relacionamento. Então a gente tem que rasgar esse texto da Bíblia, né? Porque aqui está dizendo que o Senhor enviaria o seu anjo para ir adiante de Eliezer, para ele escolher a mulher certa. Escolher a mulher certa, e não a errada. Então, se algum dia você creu nessa heresia, tira ela de sua cabeça. Deus envia o seu anjo adiante de ti para que você não escolha a mulher errada e nem o homem errado. Creia que o Senhor intervém sim nesse assunto. Ele se importa sim com essa questão. E se importando, ele tem providência para que você acerte. Então, não fique preocupado pensando que não, eu que tenho que escolher. Eu já ouvi um pastor me aconselhar dizendo que Deus não escolhe ninguém. Você que escolhe a mulher que você quer e ele abençoa. Ele assina embaixo, abençoa e acabou. Mentira. Heresia. Isso não é verdade. Não sai escolhendo qualquer uma. Você sabe por quê? Ele está dizendo que o anjo iria fazer ele escolher a mulher certa. Então existe a mulher errada e existe a mulher certa. Existe mulher errada, que ela é errada para qualquer homem, e existe mulher errada que só é errada para você. O que isso significa? Sabe o que significa? Não é porque você achou uma mulher dentro da igreja que significa que qualquer mulher da igreja é a mulher sua. Porque também tem esse tipo de discurso, de que qualquer mulher que você escolher na igreja é a mulher de Deus. Não é. Ela, às vezes, pode não ser compatível contigo. Mas continuemos. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, onde tinha morado. Onde Naor tinha morado. Isso. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que fica fora da cidade. Veja bem, ele tinha chegado na cidade, mas fora da cidade fez os camelos se ajoelharem e ficou observando as mulheres. Veja a tipologia. Ele estava na cidade que Abraão tinha mandado ele ir. Essa cidade era a cidade da parentela de Abraão, que a tipologia nos diz que é como se esse lugar fosse a igreja e essas mulheres que iam pegar água, as irmãs da igreja, ou os irmãos da igreja, os homens da igreja. Mesmo ali as irmãs da igreja e os homens da igreja, ele ainda assim tinha que observar todas para quê? Para escolher uma mulher certa. Além disso, ele levou 10 camelos. Veja bem, ele levou 10 camelos. Com tudo que Abraão tinha de melhor. Sabe o que significa isso? Vou te dizer. Você sabe que nós, homens, temos pavor de mulher interesseira. Você fala, eu vejo direto um homem falando, mas aí você vai encontrar aquela mulher, e aí agora que você venceu na vida, é lógico que ela vai te querer, né? Porque você agora é rico, você agora tem prosperidade, ela vai estar com você pelo que você tem. Mas olha só, Eliezer, ele foi e levou tudo que o Isaac, que era herdeiro de Abraão, tinha de melhor. Então, ele já foi com a carta na manga.
E ele já colocou, olha aqui, se você escolher Isaac, você vai ser herdeira também de toda essa riqueza. Ao invés de ele esconder o que Isaac tinha, e Isaac escondeu o que tinha, ele mostrou o que tem de melhor. Então, meu querido, eu sei que os MGTOW e o pessoal da Red Pill vai dizer para você que não, mas a mulher é interesseira, você tem que descartar ela. Negativo. Mostra o que você tem de melhor, homem. Mas é claro, existe um procedimento antes de você mostrar isso, né? Então, não tenha medo de mostrar tudo que você tem de melhor, nem a mulher, nem o homem, no jogo da conquista. Na hora que você saber que aquela mulher ali é a certa, conquiste com tudo que você tem. Mostra tudo que você tem. Não se reprima, não fique com esse medo de, não, mas se eu mostrar aqui que eu tenho uma casa, um carro, uma moto, uma academia, que eu tenho uma empresa, que eu tenho isso, tem aquilo, aí ela vai me querer mesmo, mãe, porque aí, é claro que ela vai querer, mas ela não vai me querer porque me quer, mas porque quer o que eu mostrei. Não. Se for a mulher certa, se for o homem certo, você tem que mostrar. Quando você estiver no jogo, mostra tudo que você tem de bom. Olha, tudo que você tiver de qualidade, você expõe. Mas não para o homem errado, nem para a mulher errada. Veja bem, ele levou 10 camelos cheios de tudo que Abraão tinha de bom. E Abraão, ele, depois desse capítulo, morre. Então Isaac já herda tudo que era do pai dele. O pai dele era riquíssimo. Como você leu aqui no começo, o texto diz assim, Deus abençoara Abraão em tudo o que ele tinha. Então veja bem, não siga os conselhos Red Pill, nem MGTOW, totalmente. Você pode ouvir sim, se você souber filtrar. Mas veja bem, quando ele ajoelhou na porta da cidade, ele fez a seguinte oração, Senhor Deus do meu senhor Abraão. Olha, ele não era totalmente convertido ainda. Ele disse, Senhor Deus do meu senhor Abraão. Ou seja, por que ele não disse meu senhor? Então esse é o tipo de pessoa que Jesus dizia assim, você não está longe do reino de Deus. Ele não está exatamente dentro, mas também não está muito longe. Ele está aqui na porta, precisa de passar para dentro, para Deus ser o Deus dele. Mas ele dizia, Senhor Deus do meu senhor Abraão. Ou seja, é o Deus de alguém, mas não é o meu. Mas ele acreditava, ele cria, porém ainda não tinha se decidido. Veja bem. Dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, olha só que interessante. Você sabe o que ele diz? Como vês, Senhor? Às vezes não. Fale aquilo que é óbvio para Deus. Deus é onisciente? É. Deus sabe o que você vai dizer antes que a palavra te venha à boca? Sim. Mas mesmo assim você tem que falar. Então, Deus estava vendo o que ele estava fazendo? Sim. Mas mesmo assim ele tinha que falar. Então, ele falou, Senhor, o Senhor está vendo, eu sei que o Senhor está vendo. Então, como o Senhor está vendo aqui, o que eu estou fazendo, eu estou aqui do lado dessa fonte. E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a quem escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca. Não, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Cântaro era um recipiente, hoje a gente tem garrafa, naquela época não existia plástico. Então, o cântaro ele era feito de pele de animal, onde eles guardavam mais ou menos assim e retinham água dentro dele. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se
ao encontro dela: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Olha só. Ela tinha ido lá, outras mulheres também tinham ido. Ele olhou e falou: opa, aquela ali é bonita, olha só. Ele escolheu uma bonita, ele não escolheu uma que ele não achava bonita para Isaac, né? Então, não é pecado você querer um homem bonito ou uma mulher bonita. Não é pecado. Mas é claro, você também tem que ter bom senso. Você vai ter que escolher alguém equilibrado no seu nível. Porque eu vejo muitas pessoas que querem um homem mais maravilhoso da terra. Mas elas não são isso tudo para oferecer para ele também. Então você tem que ter bom senso, né? Se você tiver alguém no seu nível, já está muito bom. Mas veja bem, ele viu que a moça era bonita e tinha um cântaro nas mãos. O que ele fez? Correu ao encontro dela e falou: moça, dá-me de beber. Ele fez o teste, depois que ele tinha orado. Aí, olha só. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Você já parou para refletir quantos litros de água que um camelo bebe? Pesquisa aí. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, 10 camelos. Pega a litragem que um camelo bebe de água e multiplica por 10. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de onde você é, filha? Então, dizem que um camelo bebe por volta de 20 a 30 e tantos litros de água, mais ou menos. Se eu não estiver enganado, é isso. Multiplica por 10. por 10. Quanto que você acha que tinha de capacidade o cântaro dela? Você acha que ela ia conseguir carregar um negócio de 50 litros nas costas, ela sendo uma mulher? Não. Então sabe o que ela teve que ficar fazendo? Ela deu água para o servo, foi lá, correu, encheu de novo, deu água para o primeiro camelo. Vamos dizer que tinha 10 litros de água no cântaro, que eu duvido muito. Aí ela deu 5 litros, porque ela disse que era até saciar. Deu 5 litros de água para o camelo, foi lá, voltou, encheu, deu mais 5, encheu, até o camelo ficar saciado, o primeiro. Depois ela foi lá, fez com o segundo, até ficar saciado, o terceiro, o quarto, até o 10º camelo. Aí eu te pergunto, você acha que o sinal que esse homem pediu para Deus era fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Então, ela pediu um tipo de sinal que nenhuma mulher ia querer fazer. Com mulher em sã consciência, a mulher sai de casa, ela pensa: vou lá pegar água pra gente, porque não tinha água encanada, não tinha encanação, não tinha cisterna como a gente tem hoje. Então, eles saíam de casa, ia lá, pegava água e voltava para casa para ter água. Existia um poço comunitário. Ela pensou: vou sair de casa, vou pegar uma aguinha e voltar para minha casa. E ali, o cara pede água para ela, opa, tá bom, vou te dar água. Sem ele pedir, ele não pediu. Ela falou: quer saber, esses camelos é seu? Vou dar água para cada um deles também. Ela pegou, deu água para todos os 10 camelos, até saciar eles. Não foi 2 litros de água. Camelo, você sabe o tanto de água que camelo bebe? Mulher generosa. Isso faria ela se destacar diante das outras. Porque o texto diz que não tinha só ela de mulher ali. Tinham várias jovens. Mas só uma fez isso. Todas as outras não fizeram. Então, Deus, Ele aceita que você faça provas com Ele. Ele aceita que você faça testes, né, para saber, descobrir, tentar desvendar a vontade dele. Assim como Eliezer fez. Somente uma
passou nesse teste, porque era algo totalmente incomum. Se fosse até que um homem fazendo isso, seria bem mais normal. Mas uma mulher, dando esse tanto de água para esse tanto de camelo e para ele, isso nenhuma mulher faria. Ou seja, ele colocou uma missão impossível e falou, nenhuma mulher em sã consciência faria isso. E só uma fez, né? Para ficar inconfundível. E ele até diz, se isso acontecer, o que é impossível, nenhuma mulher vai fazer isso, eu vou saber que o Senhor foi bondoso comigo e me deu a mulher que eu devo escolher para Isaac. Veja bem, depois disso, que ele achou essa mulher, ele deu presentes para ela. Não é errado você presentear, né, uma pessoa que você está querendo conquistar. Porque aqui, esse homem, ele estava com o procurador de Isaac. O que é um procurador? É alguém que faz algo em nome de outra pessoa, né? Então, Isaac não tinha ido, mas Eliezer tinha ido no lugar dele. Então ele tinha que causar as boas impressões no lugar de Isaac. E ele estava fazendo tudo o que Isaac deveria fazer. Então ele deu os presentes para ela. Onde estavam esses presentes? Nos 10 camelos, que tinha tudo de riqueza, do bom e do melhor que Abraão possuía. Que era o pai de Isaac, que seria o herdeiro, pouco tempo depois. Então veja bem, mostre o melhor que você tem para a mulher certa. Primeiro você saiba quem é a mulher certa. Depois que você sabe, ou o homem certo, você pode mostrar o melhor que você tem. Só que eu não estou falando de sensualidade. Não mostre sua sensualidade. Guarda isso para o casamento. Não tenha relação antes do casamento. Guarda isso para o casamento. Não estou falando disso. Mas de resto, mostre o melhor que você tem. Você é inteligente? Mostre sua inteligência. Você tem conhecimento? Mostre seu conhecimento. Você tem posses materiais? Mostre suas posses. Usa o que você tem para conquistar. Você tem generosidade no coração? Mostre a sua generosidade. Rebeca mostrou a generosidade dela. Mas não só Rebeca mostrou a generosidade dela. Eliezer também. Porque assim, ela foi generosa dando de beber para os camelos dele. Mas não só isso. Ele foi generoso dando para ela presentes que valiam muito dinheiro. Cordões de ouro, pulseiras. Por que você não pode mostrar o que você tem de melhor? Você tem que mostrar assim para a pessoa certa. Não mostra para a pessoa errada. Então veja bem. Ele levou os camelos para mostrar a riqueza que ele tinha. Mas ele não mostrou antes. Ele esperou achar a pessoa certa. Depois que ele achou a pessoa certa, ele deu o bom e o melhor que ele tinha a oferecer, Isaac, como procurador de Isaac. Você vai ver que não é Isaac fazendo isso, e Isaac era o prometido de Rebeca, porém, como procurador, tudo que ele faz ali é representando Isaac. Então, Isaac deu os melhores presentes para ela, mostrou tudo que ele tinha de bom naqueles camelos. Por que você não pode mostrar? Então, eu volto a repetir isso, né? Os Migtal, eles dizem que você, como homem, não pode mostrar que você tem posses materiais para as mulheres, porque elas são muito interesseiras e ela não vai querer você. Se for a mulher certa, mulher de Deus, você pode mostrar assim. Ela vai amar você apesar dos seus benefícios que você tem a mostrar para ela. E vice-versa, né? Então, você tem que dar o seu melhor para conquistar a pessoa certa. Não seja preguiçoso, medíocre, moroso, lerdo, lento. Não seja. Você viu que aquela é a mulher certa, aquele é o homem certo? Se você não tem alguma coisa boa, desenvolva para você oferecer. Você tem que oferecer alguma coisa. O que você tem a oferecer? Se você não tem nada a oferecer, vai atrás de alguma coisa. Vai atrás de alguma coisa, de desenvolver algo na sua vida, para você ser alguém interessante. Alguém que você possa ter algo para ofertar, para chamar atenção. Ou você acha que a pessoa ela é obrigada a aceitar você do jeito que você é? Negativo. Você sempre tem que estar em constante evolução, desenvolvimento. Você tem que sempre estar oferecendo, ofertando o melhor que essa pessoa pode ter. Você tem que ser o melhor que você pode ser para que essa pessoa perceba que ela encontrou o melhor que ela poderia. Então,
não é errado, não é pecado você mostrar, né, o melhor que você tem para a pessoa certa. Lembra que primeiro ele identificou quem era certo. Depois ele mostrou o que ele tinha de melhor. Ele presenteou, ele fez tudo isso. Mas veja bem, Abraão tinha dito que o anjo de Deus iria adiante dele para mostrar quem era a mulher. Onde você está vendo o anjo aqui? Lugar nenhum, né? Então, não é porque o anjo de Deus vai à sua frente que você vai ver de forma visível. Então, você tem que aprender a interpretar a ação do anjo te guiando na escolha certa ou na escolha errada. O mesmo anjo que te conduz para a mulher certa ou para o homem certo, também te mostra quem é o homem errado. Olha, eu aconselho muitas pessoas sobre relacionamento. E eu vou te dizer algo. Até hoje eu nunca vi uma pessoa que casou errado que Deus não tivesse avisado antes. Se você ignorar os sinais, quem vai se lascar é você. Estou falando igual nordestino, né? Quem vai depois colher as consequências é você. Esse mesmo anjo que está conduzindo ele aqui para escolher a mulher certa, para Isaac, te conduz para evitar o homem errado. Mas será que você está com os olhos abertos o suficiente para você enxergar? Eu vou te dizer um princípio. Quando você está no namoro, é hora de você abrir os olhos, arregalar bem os olhos para você enxergar. Namoro, corte, é hora de você enxergar cada defeito daquela pessoa, aplicar princípios espirituais e cristãos na vida dela para você saber se é a mulher certa ou o homem certo. Casou, agora você fez dela a sua mulher pro resto da sua vida, o seu homem pro resto da vida, agora é hora de fechar os olhos, tampar os olhos para os defeitos. Agora é hora de amar intensamente, porque depois que você casou, seja a decisão certa ou errada, você está obrigado, por uma lei espiritual, a ficar com aquela pessoa até o fim. E outra coisa, aproveitando a deixa, já que eu entrei nesse assunto sem querer, eu sinto muito, meu querido, mas não existe divórcio na Bíblia. Eu sei que você vai invocar aquela heresia das igrejas Assembleia de Deus, que dizem que não, se tiver adultério, prostituição, fornicação, não sei o quê, eu posso me divorciar e eu estou livre para casar novamente. Mentira. Você já parou para estudar a Bíblia seriamente, para você saber? Mentira. Não é verdade. E se você se casar com quem divorciou, você está cometendo adultério. Beleza? Então, isso não é verdade. A verdade é, casou, acabou. Agora esse é seu marido até o último dia de vida dele, e essa é sua esposa até o último dia de vida. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem um anjo para te mostrar quem é o certo e quem é o errado, para evitar você casar errado. Se isso não fosse levado de forma séria, Deus não encomendaria forças espirituais para te ajudar na escolha. Se você pudesse simplesmente escolher qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer homem, e depois que eu escolho qualquer um, não deu certo, separa, por que Deus iria se preocupar em mandar um anjo adiante de você? A verdade é que Deus quer que você se case com o homem certo. Tem um texto da palavra de Deus que eu não vou pegar ele hoje, mas eu vou citar ele. Que se vocês quiserem e me ouvirem, minha mão ficou preta, não sei nem onde que eu peguei. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra, o que o texto diz? Você tem que querer, em primeiro lugar. Você quer casar com o melhor homem possível, dentro das suas possibilidades. Eu estou falando das suas. Não é o homem da sua vizinha ou o homem da sua amiga. É o melhor homem para você. O melhor homem para você não é o melhor homem para as outras. Tira as comparações. Então, o melhor homem para você, se você quer o melhor homem possível, o texto diz assim, se vocês quiserem, primeiro você tem que querer. Se você aceitar qualquer coisa, pode ter certeza, qualquer coisa você vai casar. Com qualquer coisa você vai casar. Agora, se você quer o melhor,
Aí diz assim, ó, se quiserem e me ouvirdes, aí você tem que ouvir o Senhor. Ele vai te direcionar, olha, aqui, 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 aqui. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Ele vai te direcionar. Você tem que ouvir. Se você quiser o melhor e você ouvir, então você comerá o melhor dessa terra. É no sentido figurado, né? Comer o melhor dessa terra. Isso diz respeito à alimentação, né? Porém, esse texto, ele vale de forma ampla para você aplicar em relacionamento também. Deus tem o melhor homem possível para você, não é o homem da vizinha. Pode ser o melhor homem aquele para ela, mas você não precisa de querer o homem dela ou se espelhar no homem dela. Existe um melhor homem para você. Em oração você descobre quem é. Mas você tem que ouvir o Senhor. Se você ouvir o Senhor igual ele está ouvindo, e ele orou para não escolher errado. Sabe? Eu vi pessoas já dizendo assim, não, eu orei sim no começo do meu relacionamento. Aí foi lá, casou e divorciou por quê? Porque era a pessoa errada. Divorciou, primeiro, porque não quer seguir a palavra de Deus direito, porque senão não tinha divorciado, para comer de conversa. Mas divorciou porque não aguentou, de certa forma. Não aguentou de certa forma. Depois eu explico isso. Porque se casou com um homem que só orou no começo. Você acha que você vai relacionar-se por 3 anos? Você só vai orar no primeiro mês? E pronto, você acertou na escolha certa, escolheu a mulher certa, o homem certo, e pronto. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Você tem que orar no começo, no meio e no final. E até, antes de você dizer o sim no altar, você tem que estar em profunda oração e jejum, para você não errar quem é a pessoa. Você tem que colocar o Senhor no começo, no final e no meio das coisas, não só no início. Eu já vi pessoas que escolheram errado, porque orou só no comecinho e nunca mais orou, nunca mais procurou ter discernimento. Chegou lá o tempo que tinha determinado, casou, e não era aquilo que ele estava imaginando, que ela estava imaginando. Não era. Não faça isso com a sua vida. Não seja precipitado. Bem, essa mulher conquistou esse homem também, né? Conquistou Isaac como marido por causa da generosidade dela. Você já leu o texto de Provérbios 31? Como que a mulher virtuosa de Deus ela é? Então, imagina uma mulher tão disposta a servir que ela serviu todos os camelos desse desconhecido, era um estranho. Às vezes você não sabe, mas tem pessoas observando você. E essas pessoas se encantam por você pela forma como você é excelente e dedicado naquilo que você faz. Não é exatamente assim que essa mulher conquistou esse homem? Ela foi tão dedicada e tão excelente, não sabendo que estava sendo observada, que ele viu e falou, nossa, olha, essa daqui é diferente de todas as outras. Nessa ocasião aqui, você sabia que Isaac era o melhor pretendente do planeta? Não existia outro pretendente do planeta. Sabe por quê? Outro melhor do que ele. Porque Deus estava fazendo um povo, uma nação, através de quem? De Abraão. E o filho dele, o primeiro filho, que seria o filho da promessa, seria o marido de Rebeca. E ela conquistou esse homem por quê? Porque ela foi excelente. Até quando não sabia que estava sendo observada, e por causa disso ela conquistou o melhor pretendente da Terra, o melhor pretendente do planeta. Imagina só, você quer estar com o melhor, seja a melhor também, né? Nós devemos querer oferecer para os outros aquilo que queremos receber deles. Se você não está disposta a ser a melhor mulher possível, por que você estaria somente disposto a receber o melhor homem possível? Né? Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, 2 pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa
para eu e meus companheiros passarmos a noite. Agora tem uma revelação, sabe qual que é? Você vê que ele disse meus companheiros? Então, você parou para pensar que ele saiu de casa com 10 camelos? Esses 10 camelos não vieram sozinhos, né? Tinham 10 homens em pé em cada um deles. 10 não, 9, 10 contando com ele. Então, ela deu de beber para ele, para os 10 companheiros dele e para os 10 camelos, né? Algo a mais ainda que ela fez. Sou filha de Betuel, filho de Milca de Naor, respondeu ela. Acrescentou, temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Ou seja, ela foi gentil com ele. Ela ainda ofereceu para ele um lugar para ele dormir e passar a noite. Porque, pensa bem, isso aqui é a antiguidade. Não existia hotelzinho construído por aí com energia elétrica, caminha. Não, as pessoas dormiam nas casas das outras. Se ele não achasse nenhuma casa para ele dormir, você acha que ele ia dormir aonde? No deserto, à noite, no frio, no meio do relento. E ela ofereceu comida para os camelos e lugar para eles passar a noite, se esquentar e se alimentar. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Você está vendo? Ela fez muito mais do que ele pediu para Deus. Deus tinha pedido? Deus, quando eu pedir água, se ela der para os camelos, é a mulher certa. Só que ela não ficou por aí, não. Ela deu para os outros 9 homens que tinham ido com ele, e no final ela ainda ofereceu um lugar para eles dormir. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado. Olha, se você conhece a história de Gênesis, você sabe que tipo de homem que esse Labão é, né? Você já viu o que ele fez com Jacó lá no futuro? Olha só como que o caráter de alguém já é conhecido desde o começo. Presta atenção. Labão, que se tornou tio de Jacó. Olha, um irmão de Rebeca, chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, porque ela tinha contado tudo. Qual foi a parte, você acha, que ele, Labão, gostou mais de saber sobre esse homem? Imagina. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, olha só. Pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. Por que ele foi conhecer o cara? E ouviu Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo junto à fonte, do lado dos camelos. Ele estava interessado no dinheiro do cara. E mais para frente você vê que Labão era ganancioso, quando ele passa para trás Jacó. Era um competindo quem era mais esperto que o outro, né? Desde essa época aqui, quando foi para escolher a esposa para Isaac, Labão já era avarento, amava o dinheiro. A ponto de que ele viu assim, peraí, quem que te deu essas pulseiras, esses colares aqui? Ah, é aquele cara ali, ele que tem esse dinheiro? Já saiu, foi correndo depressa para ver o cara. Quando você se casa com uma pessoa, você se casa com a família dela. Avalia também a família. A família dela será a sua família. E dependendo, isso pode te gerar problemas futuros. Talvez não gera para você, mas gera para o seu filho. Ou para o seu sobrinho. Ou para um neto. Pensa também na família de quem que você está casando. Não ignore esse ponto, né? Labão hoje não gerou problema não, mas no futuro ele gerou problema. Sabe para quem? Para o filho preferido de Rebeca, Jacó. Rebeca preferia Jacó do que Esaú. E esse irmãozinho dela aqui vai roubar o filho dela no futuro. Veja os sinais. Sinais. O cara, peraí, quem que te deu isso aqui? Já foi correndo saber quem que era. Observa a família também.
E disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e o lugar para os camelos. Olha como ele trata bem quem tem dinheiro, né? Já chamou de bendito do Senhor logo. Assim, o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem para os camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. Ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possuiu. O meu senhor me fez jurar, dizendo: você não buscará para meu filho esposa entre as filhos dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser vir acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará o seu anjo e coroará você com êxito na sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do seu juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que foi incumbido. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier a ti e eu lhe disser: por favor, me dê de beber um pouco do seu cântaro, e ela lhe responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o meu filho. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca. Antes de terminar de orar, em meu coração, vírgula, surgiu Rebeca, com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei esse pendente em seus braços e as pulseiras, curvei-me em adoração ao Senhor, bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e sua mãe. Olha, o irmão saiu ganhando ainda. Depois ele e os homens que... Olha, o Espírito Santo está me falando, para me avisar uma coisa. A pessoa que você escolhe se torna uma bênção ou uma maldição na sua família. Você veja que Labão e a mãe de Rebeca foram abençoados por causa do genro que elas estavam escolhendo. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem da manhã seguinte, ele disse: deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe responderam: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou-me com êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então, não dá mais tempo hoje, então vamos orar. Meu Pai, que esse irmão e essa irmã possa receber a sabedoria do Senhor para fazer a escolha certa e que o Senhor me dê graça para mais uma vez, em outra ocasião, explicar mais coisas para eles, para que eles tenham clareza e luz no entendimento. Agradeço quem participou e ficamos até a próxima. Façam exercícios físicos. Não fiquem doentes ou não tratem o seu corpo de qualquer forma. Até a próxima.